Olá, tudo bom? Hoje iremos falar um pouco sobre urgência e emergência. Em primeira análise, devemos esclarecer o termo urgência e emergência e identificar os setores e profissionais atuantes. Podemos definir esse serviço como a porta de entrada principal de um hospital para pacientes com alterações fisiológicas, sendo que este deve receber atendimento imediato, por apresentar riscos iminentes à morte. Visando uma assistência ampla, a rede de urgência e emergência se organiza em um arranjo, que ele é composto por atenção primária, que são unidades básicas de saúde, o UPA, unidade de pronto atendimento, e o SAMU, serviço de atendimento móvel de urgência, sendo que esses hospitais devem possuir plantões 24 horas, com completa estrutura e uma equipe especializada para qualquer tipo de procedimento. É necessário a presença de profissionais da físio, devido à incidência de pacientes com diagnósticos de alteração de cardiopulmonar e a necessidade da assistência com a ventilação mecânica. A atuação da físio nesse setor inclui a realização de procedimentos como controle de ventilação mecânica, aspiração traqueal, montagem de ventilação mecânica, transporte intra-hospitalar técnico e entre outros. Bom, a avaliação do paciente grave. Em primeiro lugar, a gente precisa definir o que é o paciente grave. O paciente grave é aquele que corre risco iminente de perder a vida ou a função do órgão humano, bem como aquele na condição de trauma ou que requer um cuidado imediato. No processo de avaliação geral, é observado os aspectos respiratórios e motores, que devem ser avaliados pelas seguintes partes. Drogas vasoativas são ferramentas essenciais na manutenção de distúrbios circulares e hemodinâmicos. Balanço hídrico é avaliado pela enfermagem, que visa descobrir o aporte hídrico do paciente, prevenindo assim a desidratação ou sobrecarga volêmica. O exame físico. No exame físico, deve-se avaliar todos os dispositivos da UTI. Deve-se avaliar também o tórax através de inspeção, palpação e ausculta pulmonar. E avaliar também o nível de consciência e sedação. E avaliar os sinais clínicos. Deve-se realizar a inspeção estática no leito, onde é avaliado o oxigênio e a ventilação mecânica, os níveis de consciência e os sinais vitais. Já a inspeção dinâmica é avaliado os movimentos da caixa torácica, exames neurológicos, respiratórios, cardiovasculares e entre outros. E vale ressaltar que a palpação é muito importante para identificar a textura da pele, temperaturas, edemas, sensibilidades e entre outras coisas. A avaliação do nível de consciência é feita através da escala de Glasgow e a escala de Ramsay. Além disso, deve-se realizar a avaliação das pupilas, sinais vitais e a ausculta pulmonar. Na UTI, a fisioterapia está incorporada a uma equipe multidisciplinar no atendimento aos pacientes graves. Sendo sua atuação ampla, se faz presente em diversos momentos no tratamento intensivo. Ele atende pacientes que necessitam de suporte respiratório, assistência durante o período pós-operatório e a redução de risco de complicações respiratórias e motoras. Portanto, esse paciente é observado por toda a equipe, que deve estar preparada para qualquer complicação. Na emergência, os principais diagnósticos estão relacionados às causas pulmonares e cardiovasculares, que é necessária a utilização de técnicas fisioterapêuticas respiratórias. Sendo que a fisioterapia respiratória pode ser utilizada em pacientes críticos, com o objetivo de prevenir ou tratar complicações pulmonares. Para isso, são usadas combinações que objetivam a higiene brônquica, como a respiração, drenagem postural, tapotagem ou percussões. Na fisioterapia motora, todos os pacientes que recebem essa intervenção devem estar posicionados no leito. Na ausência de contraindicações, manter o paciente em decúbito elevado, em pacientes em ventilação mecânica, para a prevenção de pneumonia. A mobilização é muito importante. Sendo exercícios passivos, o objetivo é evitar deformidades articulares e encurtamento muscular. A exemplo, em pacientes sob ventilação mecânica invasiva. O imobilismo objeta a prevenção de complicações como úlceras de decúbito, osteoporose e pneumonia, e entre outros. Portanto, o posicionamento adequado e a mobilização são partes importantes para a assistência do fisioterapeuta. Os exercícios ativos são indicados para pacientes sob ventilação mecânica, em condições de executá-los sem haver nenhuma contraindicação, como estabilidade hemodinâmica e no nível de suporte ventilatório, objetivando a diminuição de sensação de dispneia, otimizando a tolerância ao exercício e reduzindo a rigidez e algias musculares, e preservando também a amplitude de movimento. Já o ortostatismo, como recurso fisioterapêutico, sendo adotado ativo ou passivamente, promove a estimulação motora e sensorial, melhorando a troca gasosa do condicionamento cardiovascular. Boa noite, meu nome é Amanda e eu vou falar sobre o serviço ambulatorial e hospitalar voltado para cardiologia na atenção terciária.
O serviço ambulatório hospitalar cardiológico, ele realiza consultas com equipes multidisciplinares. Equipes multidisciplinares são equipes que têm vários tipos de profissionais voltados para essa área. Há essa necessidade de vários tipos de profissionais distintos para que tenha um diagnóstico e um tratamento melhor, porque cada um vai ter o seu cuidado específico dentro da sua área. Dentro desse hospital, também voltado para a cardiologia, existe o Centro de Terapia Intensiva. Ele é dividido em 3, que é o CTI, a UTI e a UCO. A UTI ela é utilizada para pacientes em casos mais graves, que eles vão requerer um pouco mais de cuidado do que aqueles que estariam na semi-intensiva. E a UCO ela é voltada para pacientes com problemas cardíacos, e dentro dela vai ter profissionais capacitados e voltados para a área da cardiologia. Bom, a doença arterial coronariana, ela é uma das doenças que mais matam a população entre os 60 anos, e ela pode ser definida como uma cirurgia que vai tentar restaurar a vitalidade, a capacidade vital do coração, tentando dar uma vida melhor para os pacientes que sofrem de problemas cardíacos. O papel do fisioterapeuta dentro dessa reabilitação é muito importante pelo fato de ser uma cirurgia que pode haver complicações. Então, é muito importante ter o acompanhamento do fisioterapeuta, tanto no pré como no pós-operatório. Mesmo que a cirurgia seja boa e aconteça bem, mesmo assim, é importante ter o fisioterapeuta. Por quê? Porque depois da cirurgia, o nosso corpo ele não vai estar igual era antes. Então, assim, o fisioterapeuta vai estar ali para ajudar caso haja uma insuficiência respiratória pós a cirurgia, pós-operatório, caso a sua ventilação esteja mais restrita, e para ensinar o paciente a respirar novamente do jeito certo, da forma correta. No período de pré-operatório de uma cirurgia cardíaca, o paciente ele deve passar por uma avaliação e uma orientação, devendo ser avaliado quanto aos aspectos ventilatórios, laboratoriais e de imagem. Por quê? Porque depois da cirurgia, tanto no pós-operatório, é importante saber qual vai ser a conduta e pelo que você vai passar com o seu paciente. Então, você já vai ter, fazendo esse estudo, você já vai ter uma ideia de como vai ser esse pós-operatório e quais os riscos e complicações que podem vir a ter. E no pós-operatório, que é a fisioterapia no pós-operatório de uma cirurgia cardíaca, ela vai entrar como a reabilitação. A reabilitação que vai ter as suas fases, a fase 1, fase 2, fase 3 e a fase 4. A fase 1 é chamada de fase hospitalar, que é onde a gente vai ter os primeiros cuidados com o paciente, vai começar a entender o que aconteceu, a explicar para o paciente o que aconteceu, a tentar trazer aquela vitalidade novamente. E aí depois, as outras fases são conhecidas como fase ambulatorial. Essas fases é onde a gente vai começar a dar uma qualidade de vida melhor. Claro que no começo a gente também dá, mas tudo com mais restrição, porque acabou de sair de uma cirurgia, acabou de passar por um procedimento muito invasivo. Então, na fase de pós-operatório, depois que passa aquela fase de hospitalar, que vai para a fase ambulatorial, a gente já tem mais uma conexão maior com o nosso paciente, onde a gente pode dar uma qualidade, uma capacidade funcional, uma redução dos fatores de risco muito grande para que ele não volte e não precise passar por isso novamente. Claro que tudo precisa de uma conversa, de explicar, de mostrar para ele o que aconteceu para que não aconteça novamente. Vai desenvolver, claro que não vai ser aquela forma maravilhosa que seria se a pessoa estivesse bem e estivesse fazendo sozinha. Mas fisioterapeutas estando ali, estando fazendo, já vai dando uma revitalização para o corpo da pessoa, não acostumar a ficar só parado, sem nada. Imagina se a gente não estivesse ali para fazer esse movimento por ela, e então ela ia ficar estagnada. Imagina quando ela voltasse, ela não teria força para andar, para caminhar, para voltar ao seu normal.
E após o paciente já estar bem, já estar conversando, já estar conseguindo fazendo seus movimentos, alguns movimentos sozinhos, a gente pode estar trabalhando a mobilização ativa, que é onde a gente ajuda o paciente a fazer os exercícios, os alongamentos, os trabalhos, as técnicas, mas a gente não faz por ele, né? Então aí é um passo muito grande porque o nosso paciente já saiu daquela fase mais difícil. Claro que nem todos os nossos pacientes vão agir dessa forma, vão ter essa fase de conseguir fazer uma mobilização ativa. Então, assim, cada passo que nós conseguirmos é um ganho com o paciente neurológico. Então, o fisioterapeuta é muito importante nessa área, porque ele vai ajudar a pessoa a se reestabilizar em todas as formas e em todos os meios. Bom, o serviço ambulatorial e hospitalar, além de ter um espaço para cardiologia, ele também vai ter um espaço voltado para neurologia. Esse espaço ele é considerado dentro de um hospital um espaço bom para neuro quando ele tem uma unidade hospitalar que possua condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos para o tratamento de pessoas que tenham passado ou que estão passando por problemas neurológicos. Geralmente, as pessoas que têm problemas neurológicos, essas lesões, elas vêm na maioria das vezes de processos isquêmicos, hemorrágicos, tumores, mas não descartamos as doenças neurológicas que já vêm do nascimento também. Claro, mas a maioria das vezes as pessoas que estão lá por tratamento passaram por um destes problemas. Devido à perda de movimentação por causa de sedativos, por causa de analgésico, de bloqueadores neuromusculares, muitas vezes quando as pessoas voltam, elas voltam com uma perda muito grande de musculatura, né? Uma deformidade nas osteomusculares, uma alteração na imagem corporal, na postura, no movimento. Então, assim, é aí que o fisioterapeuta entra nos pacientes neurológicos, né? Nós sabemos que o sistema musculoesquelético ele foi projetado para se manter em movimento. Geralmente, quando a gente fica doente e fica pelo menos uns 7 dias deitados, com muita falta de fraqueza muscular, a gente já sente que a gente perde aquele tônus que a gente tinha antes de ficar doente. Agora você imagina uma pessoa que tem problemas neuromusculares, que ficou sedada, que ficou com um tubo, que teve que tomar sedativo. Você imagina a complicação. Então a perca desse paciente é muito grande. A cada dia ele vai perdendo um pouquinho mais. Passou de 7 dias, aí ele já perdeu o suficiente para já quando voltar precisar muito mais ainda de um fisioterapeuta para fazer a sua reconduta. Para esses pacientes, né, o fisioterapeuta vai atuar em vários tipos de formas, né, mas principalmente na mobilização passiva. A gente vai fazer os movimentos que o paciente não consegue fazer, a gente vai ajudar ele a alongar os tecidos moles, diminuir o trofismo e os riscos de trombose. A mobilização articular com movimentos passivos e lentos vai ajudar também na circulação sanguínea, vai desenvolver, claro que não vai ser aquela forma maravilhosa que seria se a pessoa estivesse bem e estivesse fazendo sozinha, mas fisioterapeutas estando ali, estando fazendo, já vai dando uma revitalização para o corpo da pessoa, não acostumar a ficar só parado, sem nada. Imagina se a gente não estivesse ali para fazer esse movimento por ela, e então ela ia ficar estagnada. Imagina quando ela voltasse, ela não teria força para andar, para caminhar, para voltar ao seu normal. E após o paciente já estar bem, já estar conversando, já estar conseguindo fazendo seus movimentos, alguns movimentos sozinhos, a gente pode estar trabalhando a mobilização ativa, que é onde a gente ajuda o paciente a fazer os exercícios, os alongamentos, os trabalhos, as técnicas, mas a gente não faz por ele, né? Então aí é um passo muito grande porque o nosso paciente já saiu daquela fase mais difícil. Claro que nem todos os nossos pacientes vão agir dessa forma, vão ter essa fase de conseguir fazer uma mobilização ativa. Então, assim,
cada passo que nós conseguirmos é um ganho com o paciente neurológico. Então, o fisioterapeuta é muito importante nessa área, porque ele vai ajudar a pessoa a se reestabilizar em todas as formas e em todos os meios.